Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o tema é exatamente os bons espíritas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria aproveitar também para eliminar com alguns preconceitos que a gente sabe que existem por aí. Bom, vamos começar fazendo a prece e em seguida a gente fala. Vamos acalmar os nossos pensamentos, aquietar as nossas emoções, agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais uma oportunidade de pensar, sentir, falar e fazer coisas boas. Que nós possamos ser instruídos pelos nossos amigos espirituais, para que possamos compreender e discernir de forma inteligente tudo aquilo que nos é apresentado. Que assim seja. Bom, então, sobre isso que eu acabei de falar, né? A gente sabe que existem muitos preconceitos em relação à palavra espiritismo. Bom, espiritismo nada mais é, eu já até fiz uma live sobre isso, sobre o que é espiritismo, tá no canal Vida Eterna no YouTube. Mas aqui, rapidamente, nós vamos falar o seguinte: o espiritismo é uma religião cristã. Muitas vezes nem é considerada uma religião, e sim uma filosofia de vida. É uma doutrina trazida por Allan Kardec, na verdade uma doutrina trazida pelos espíritos, pela mediunidade de Allan Kardec. Mas isso é uma outra história que tem tem bastante coisa pra gente, teria bastante coisa pra gente explicar. Eu só estou falando isso porque o item que nós vamos estudar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, é um item que se chama Os Bons Espíritas. Vamos começar então a leitura. O Espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, aquelas qualidades que a gente vem falando, já faz aí uns 3 dias que a gente deteve o estudo no item 3 do capítulo 17, que fala sobre as características da perfeição, como é um homem de bem, como é o ser humano que está evoluindo, quais são as características que a gente deve buscar para sermos pessoas melhores. E aí, sentir e compreender bem o Espiritismo nos leva naturalmente a essas qualidades que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Pois em um e outro são a mesma coisa. Então nós procuramos seguir exatamente o que Jesus disse. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, é exatamente o que já foi trazido por Jesus, não tem nada de novo no Espiritismo. Mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, uma característica interessante do Espiritismo é que nós procuramos pautar a nossa fé no raciocínio. Então, é tudo muito lógico, tudo muito bem explicado, não existe nada que seja assim, você tem que acreditar porque eu estou dizendo ou porque está escrito em algum lugar. Tudo pode ser questionado e tudo pode ser compreendido de forma racional. É o que nós chamamos de fé raciocinada. É algo que nos ajuda tem algumas pessoas que pensam o contrário, que quando você tem que pensar demais, significa que você não tem fé. Eu já acho que a fé de cada pessoa é diferente. Tem gente que simplesmente sente e acredita, e tem gente que precisa de uma lógica, de um entendimento racional para que a fé seja reforçada, verdadeira, que não consegue ter fé se não tiver um sentido, uma lógica, que se não entender, por exemplo, a justiça.
que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu nunca consegui entender a justiça de Deus antes de ter contato com algumas situações que o Espiritismo explica, que para mim ficou muito claro que Deus é maravilhoso, perfeito, justo e bom. Justo. Isso era o que mais me incomodava. Não pareciam justas as coisas que eu via acontecerem no mundo, acontecerem com as pessoas. E só quando eu tive contato com as verdades do Espiritismo que isso fez sentido para mim. Principalmente a reencarnação, que é o que explica certas situações que na vida atual parecem extremamente injustas, mas que tem uma explicação no fato de essa não ser a nossa única existência, a nossa única existência no mundo material. Então, muita coisa se explica através dessa verdade da reencarnação. Eu respeito todas as religiões, eu tenho amigos maravilhosos, pessoas que eu amo, pessoas que eu respeito muito, que não acreditam na reencarnação e que acham que não é bom o espiritismo. Mas isso não tem problema nenhum, nós estamos aqui conversando. Quem gosta, seja bem-vindo. Quem não gosta, se quiser ficar para conhecer um pouco mais, seja bem-vindo também. E quem acha que é um absurdo, que não quer nem saber, vá com Deus e continuamos amigos, né? Então, o Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão da prática e da moral do Cristo, dando fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isto acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não. A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Então, isso é uma característica do Espiritismo. Quando Jesus esteve aqui conosco no planeta, ele falou muito por parábolas e falou muitas coisas que parecem ser muito enigmáticas. E isso foi proposital, óbvio. Jesus não errou, Jesus é perfeito. Então, ele fez isso propositalmente, porque é aquela coisa assim que quem tivesse que entender, ia entender. E aos poucos, conforme o ser humano no planeta Terra fosse evoluindo em termos morais e em termos intelectuais também, iria compreendendo cada vez mais aquilo que ele trouxe por parábolas, aquilo que ele trouxe falou de uma forma meio enigmática. Então, nós temos agora a oportunidade de esclarecer, de identificar exatamente o que ele quis dizer. No Espiritismo não tem alegorias nem figuras. E para quem tem dificuldade de entender o que Jesus disse através de alegorias e de figuras, o Espiritismo está aí para ajudar, né? Tem gente que não tem dificuldade, tudo bem, cada um na sua, certo? Que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é sua própria essência, então é da essência do Espiritismo ser claro, ser direto, claro e dizer exatamente o que tem que ser dito, sem dar margem a diversos tipos de interpretações, né? Como a gente vê muitas vezes no Velho e no Novo Testamento, não porque está errado, mas porque existia uma razão de isso ser feito desta forma. E existia uma razão também para chegar à humanidade o Espiritismo com todos esses esclarecimentos. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Existem doutrinas, religiões, seitas, como se diz, associações que têm segredos, né? Cada um na sua, vou dizer mais uma vez, devem ter seus motivos para isso. Mas no Espiritismo não tem isso.
Tudo é muito claro, tudo é muito evidente e tudo é de acesso a todos, né? Então, não existe um segredo no Espiritismo. Tudo que o Espiritismo faz é aberto. Agora, eu queria dizer o seguinte: Espiritismo é o kardecismo, é aquilo que segue a doutrina de Allan Kardec, que tem os 5 livros de Allan Kardec, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e Céu e Inferno. Esses são os 5 livros que Allan Kardec, os principais, né, que através dos quais Allan Kardec nos trouxe a doutrina espírita, e os livros que se baseiam perfeitamente nisso, que eu confio, vou dizer para vocês, eu me baseio em poucos autores espíritas, e são os que escreveram através de Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, e eu confio muito no Haroldo Dutra Dias, não no sentido de psicografia, mas ele escreve os próprios livros sem ser através da psicografia. Então, tem alguns autores espíritas que a gente põe a mão no fogo. Outros confundem, muitas pessoas confundem espiritismo com outras religiões espiritualistas, que trabalham com mediunidade, que têm seus rituais, que têm suas formas de agir, nada contra, cada um na sua, mas o espiritismo não tem rituais, não tem entidades, nem objetos que são utilizados, não existe vela, não existe incenso, não existe reuniões públicas de manifestações de espíritos, não existe vestimentas especiais que se usa, não tem nada disso. O Espiritismo é simplesmente o estudo dos livros de Allan Kardec, o estudo dos livros que a gente se baseia para entender a doutrina espírita e se baseia no que Jesus disse, no que Jesus ensinou. É isso, e chamar de espiritismo o que não é espiritismo, que inclusive esse termo espiritismo, ele foi criado por Allan Kardec, então o que não segue exatamente o que Allan Kardec ensinou não é espiritismo. E aí, se você tem dúvida, você deve buscar saber, né, um pouco mais sobre como é o trabalho mediúnico, como é feita a comunicação com os espíritos no espiritismo, e não em outras coisas que se dizem espíritas, mas não são. Vou repetir mais uma vez. Nada contra, cada um na sua, cada um se identifica com uma coisa diferente, mas nós não podemos, nós estaríamos sendo levianos se nós disséssemos que tudo é espiritismo. Não, espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec para designar a doutrina que foi trazida ao mundo através dele, e não outras, tá? Vamos lá. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Uma inteligência comum, entende o Espiritismo. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem-na com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, existem pessoas que vão compreender e que não vão compreender. E isso não depende do grau intelectual, do nível intelectual dela. Isso depende do nível moral da pessoa. Às vezes a pessoa é super inteligente, tem diversos títulos de grandes estudos que ela fez e ela não compreende a doutrina espírita. E outra pessoa que às vezes é analfabeta, às vezes não teve acesso a estudo, ela entende a doutrina espírita. Então não depende da inteligência, depende do coração, tá?
Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito, porque nós estamos falando de um mundo que não é visível, de uma vida que não é palpável, de uma vida que acontece, que continua acontecendo depois da morte do corpo físico, depois do desencarne. Então, essa palavra desencarne, vida espiritual, estas palavras não entram na cabeça de quem está muito ligado à matéria, de quem está apegado às coisas do mundo, de quem não consegue se imaginar sendo filho de outro pai, de outra mãe, de quem não consegue se imaginar sendo mãe ou pai de outros filhos, de quem não consegue imaginar seus filhos sendo filhos de outras pessoas. Então existe um certo apego, tanto às pessoas, quanto aos títulos, quanto aos bens materiais, quanto ao corpo. Isso é materialismo. E eu não estou falando em tom de crítica, eu estou falando que todos nós já fomos materialistas. Se hoje em dia não somos mais, é porque nós avançamos no entendimento das coisas espirituais. Não é porque nós somos melhores, é porque nós tivemos mais oportunidades, é porque nós aproveitamos melhor as oportunidades, é porque nós tivemos a chance de estudar algumas coisas, de evoluir, de expandir a consciência e de compreender que existe um mundo invisível aos nossos olhos materiais, que é o mundo espiritual, que nós somos espíritos imortais, que eu não sou a Ana Paula, eu estou Ana Paula. Você não é você aí, João, Maria, José. Você está João, Maria, José. E eu já conversei recentemente com uma pessoa que fui explicar para ela estava pensando em suicídio, estava se sentindo muito mal. Eu fui explicar para ela algumas questões espirituais e a pessoa falou, olha, tudo isso que você está falando para mim faz muito sentido, tem muita lógica, é muito mais fácil entender o mundo, entender Deus, entender a vida, levando em consideração isso que você está falando. Porém, eu não quero deixar de ser fulano, que é o nome da pessoa que ela falou. Não quero deixar de ser, eu não quero acreditar que um dia eu vou deixar de ser. Isso, eu entendo isso. É muito difícil no começo, quando a gente está tendo primeiros contatos com essas ideias, a gente se desapegar da nossa personalidade atual. Mas isso é uma realidade para quem acredita e para quem não acredita, né? Nós não somos este corpo, nós não somos esta parte desta família material. Essas pessoas podem e provavelmente fazem parte da nossa família espiritual, o que é muito mais legal, porque o que parece um rompimento, inclusive nós já falamos sobre isso, porque no começo dos estudos, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre os laços de família. E o que parece um rompimento a princípio, porque meu pai então não é meu pai para sempre, minha mãe então não é minha mãe para sempre, meu filho não é meu filho para sempre, parece que está rompendo os laços familiares, mas não, está fazendo com que eles sejam indestrutíveis, porque laços sanguíneos significa laços de sangue. Sangue está onde? No corpo. O corpo morre. Amor não morre. Sentimento verdadeiro permanece para além da encarnação. Então, nós nos tornamos pessoas muito mais ligadas pelo amor àqueles que são os nossos familiares, a nós mesmos, que somos seres indestrutíveis, somos espíritos indestrutíveis, nós não vamos morrer nunca. Por isso não faz sentido o suicídio também. O suicídio só piora a situação. Então, isso nos faz olhar para o mundo, para a vida, para Deus, de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista que nos faz ter muito mais entendimento e compreensão das coisas. Então, os laços da matéria, em alguns ainda são muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. Entender, né, aceitar que as coisas da terra não são as únicas que existem. O nevoeiro que os envolve impede a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente com seus gostos, com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que modifica muito pouco, ou quase nada, suas tendências instintivas. E aqui está falando da pessoa que se diz espírita, que se considera espírita, mas que não transforma a sua vida
por entender essas coisas que nós estamos falando. Simplesmente, eu acredito, eu sei que... eu acredito em reencarnação, eu acredito que os espíritos estão ao nosso redor, os espíritos desencarnados estão ao nosso redor, que nós também seremos espíritos desencarnados, que é possível a comunicação com eles, que não tem nada de extraordinário nisso, é normal, mas não muda nada em si. Isso não transforma a vida da pessoa. Vamos finalizar então, vou só terminar lendo aqui, porque eu já expliquei tudo, vou só ler para amanhã a gente poder ir para a parábola do semeador. As crenças nos espíritos, já li. Numa palavra, vem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-los, não é o farol que a gente vê. E lhes dá uma vontade determinada, capaz de vencer suas tendências. Não vem isso, não tem essa visão espiritual como algo que transforma suas vidas. Vencer suas más tendências. Eles prendem-se mais nos fenômenos do que a moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. Então, aquela pessoa que está mais ligada a fenômeno, que acha legal ver manifestação espiritual, ver efeitos físicos, mas isso daí é uma parte ínfima e menos importante de todos do espiritismo. Isso daí só aconteceu num momento em que era importante acontecer para chamar atenção, para mostrar para o ser humano extremamente materialista que isso existia. Isso daí não é a essência do espiritismo. São espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, porque se você não se reformar, você não é um verdadeiro espírita. Ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Olha só, por afinidade, né? Fica junto daqueles que também não estão conseguindo se reformar. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Tudo bem, cada um na sua. Cada um no seu momento, né? Só que assim, neste momento do planetário que nós estamos passando por uma transição, a urgência é um pouco maior. Então, essa parte aqui, quando esse livro foi escrito, né, há 200 anos atrás, mais ou menos, isso aqui fazia mais sentido do que faz hoje, porque nós estamos num momento de transição, se torna mais urgente, temos menos oportunidade. Esse negócio de ficar deixando para a próxima encarnação, sei não, a próxima encarnação pode ser em outro lugar que não é o planeta Terra regenerado, né? Não dá mais tempo não, é agora. Aquele que pode com razão ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Então, o verdadeiro espírita é quem? É aquele que está buscando seu desenvolvimento, seu adiantamento moral. É isso. Não é ter uma grande inteligência, não é ler muitos livros, não é participar de mediunidade, não é ter acesso a fenômenos, a manifestações espirituais, não é nada disso. O verdadeiro espírita é aquele que se transforma moralmente. Então, o espírito já dominando mais completamente a matéria, nós, tá? Espírito que diz aqui sou eu, você, todo mundo. Todo mundo é espírito. Encarnado ou desencarnado, mas é espírito. Já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Qual que é o futuro, gente? Nós somos imortais. Qual é o nosso futuro? Nosso futuro é viver como espírito sempre. A nossa dificuldade hoje em dia é nos ver como espíritos estando na matéria, mas somos e seremos para sempre. Não pode acontecer qualquer coisa, continuaremos sendo espíritos, só isso é indestrutível, né? Continuaremos vivos. Então, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar sentimentos que permaneciam adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. Não depende de nada, porque sabe que tudo que está acontecendo tem uma razão de ser.
Então não depende das circunstâncias, não depende dos acontecimentos, a fé permanece. Até porque, como eu disse, né, no Espiritismo nós temos condições de ter uma fé raciocinada, porque não existe nada escondido, não existe nenhum mistério, não existe nada que nos é respondido, não é o momento de você saber. Não, tudo é o momento de saber, tudo é o momento de entender, tudo a gente pode questionar, não existem dogmas no sentido de isso é inquestionável e é errado você perguntar. Não existe isso no Espiritismo. E a fé se torna inabalável, porque aí você entende por que você está acreditando naquilo. Não é porque alguém falou, não é porque está escrito em algum lugar, é porque você entendeu. Aí é inabalável a fé. Um é como o músico que se comove com os acordes, né, João? Músico que se comove com os acordes. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. Então, um sente, o outro apenas tem ouvido, o ouvido funciona, a orelha, o ouvido, a audição funciona, então ele ouve, mas não é igual o músico que sente no coração uma comoção a cada acorde. Reconhece-se verdadeiro espírita por sua transformação moral, não é por fenômeno mediúnico, não é nada disso. E pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Resumiu tudo. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando tem uma vontade firme. Bom, pessoal, vamos finalizar, porque chegou a hora de ir para o trabalho, graças a Deus. E vamos finalizar, então, com uma prece. Desejo a todos vocês que estão aqui assistindo, João, Elisa, tudo de melhor para vocês no dia de hoje. Então, vamos agradecer pela oportunidade. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ter o coração cheio de amor, cheio de gratidão. Que nosso dia seja produtivo e em paz. Que assim seja. Tchau, gente. Até amanhã.